E a gente foi conhecer aqui no Cariri, muitas fazendas têm a sua história que marcaram aí a época da região, né? E a gente foi conhecer um pouco dessas histórias num memorial, né? Isso, onde tem um pouco, onde fala um pouco aí sobre essa cultura, né? Isso foi muito forte na nossa região, a cultura do algodão, a cana-de-açúcar, o leite de gado, né? Isso, a gente tem muita história para contar e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora no memorial, numa reportagem preparada pelo Anderson Barbosa. A cultura de fazendas é uma cultura muito forte aqui na região do Cariri e também na região Nordeste. Era através das fazendas em que as cidades nasciam, né? Aqueles fazendeiros que passavam com gado, se alojavam em um certo local, né? Próximo a um rio, e dali formavam os currais, algumas comunidades, e ia surgindo as cidades. Foi assim que surgiu as cidades aqui do Cariri. E quais as mais antigas fazendas existentes aqui nesta região? Aqui em Sumé, onde hoje está o atual território do município, é a Fazenda Pedra Comprida, que iniciou-se o processo de colonização, os portugueses vindo da região do Recife em 1717. A figura do coronel João da Rocha Mota, que requereu sua sesmaria em 1717, entre a Pedra Comprida e o sítio Cutaé. A Pedra Comprida, que é o nome também de um rio aqui, né? Exatamente. O colonizador ele buscou instalar os sítios e as fazendas nas proximidades d'água. Inicialmente foi no curso do Riacho da Pedra Comprida, que foi Pedra Comprida, Conceição e Cutaé. Depois veio a instalação da Fazenda São Tomé, onde veio a edificação e a elevação da Vila de São Tomé. E aí surgiu a cidade. Exatamente. Foi um ponto estratégico, porque era o encontro de dois cursos de água, tanto o Riacho da Pedra Comprida como o Rio Sucuru. Excelente, né? Para quem passava com gado, precisa de água, e as pessoas também que ali se alojaram. Exatamente. A água sempre foi onde havia fonte de água, sempre foi um lugar cobiçado, tanto pelos povos nativos como os colonizadores. E hoje, essa fazenda ainda existe? Existe sim. Ela é uma das mais antigas, ainda hoje existente aqui no nosso município. Quantos anos, mais ou menos? 250 anos. 250 anos ainda existente aqui no Cariri. Aí depois veio outras grandes fazendas que nós tivemos aqui, como a Fazenda Firmeza, o Olho d'Água do Cunha, que também o Olho d'Água do Cunha é citado em Carta de Sesmaria a partir de 1770, e seguiu a Fazenda do Saco, a Fazenda Formigueiro. Foram grandes fazendas, principalmente com o cultivo do algodão e a criação de gado. Quais dessas fazendas, né, após a Pedra Comprida, ficaram mais marcantes? A Fazenda Feijão, do coronel Hernando Rafael, e a Fazenda Riachão, que foi uma das mais ricas também. A Fazenda Riachão, em 1957, com o advento da construção do açude, houve seu desaparecimento, que pertencia à família Bezerra Santa Cruz. Após o açude aqui de Sumé. Isso, após a construção do açude, fez desaparecer, que era uma das fazendas mais ricas da região, pertencia ao Major Saturnino Bezerra dos Santos. Já a Fazenda Feijão está lá, ainda existente hoje, né? Não como antigamente, bem diferente de antigamente, mas seu local já se encontra lá ainda. Também, a Fazenda Feijão ela passou por um processo de transformação. Infelizmente, a Casa Grande, em 1979, foi demolida pelo o senhor Zé Luca. A casa foi construída em 1880, pelo a época o coronel Hernando Rafael. Após sua morte, ficou para os herdeiros venderam e ficou para o coronel Paulo Guerra comprou. Porque o Paulo Guerra, que foi senador e governador de Pernambuco, era um grande admirador do coronel Hernando. Aí ele comprou a Fazenda Feijão. Na realidade, a fazenda estava dividida em 3 partes. Aí ele comprou os herdeiros e formou. Voltou. Acho que o feijão ele tinha aproximadamente uns 5 mil hectares. E Paulo Guerra conseguiu integrar as 3 partes. Aí, após a morte de Paulo Guerra, vendeu a Zé Luca, o qual fez grandes transformações, chegou a demolir a Casa Grande. E aqui no memorial tem alguns personagens, né, de fazendas aqui da região do Cariri. Sim, temos. Aqui a gente pode ver o pessoal da Fazenda Formigueiro, o Major Bruno, e da Fazenda do Saco, da família Rafael de Freitas. Aqui temos Augustinho Braz de Macedo, que foi um dos proprietários da Fazenda Pedra Comprida,
E hoje a Fazenda Pedra Comprida pertence a seu Silvio Cavalcante Braz, que vem ser o bisneto do barão Estevão Cavalcante de Albuquerque, que era o barão de Meripi. Seu Esmerino Alves, que era da Fazenda Campo de Baixo. Então essas pessoas foi quem administrava, né, aquelas fazendas antigamente, mas hoje tem os seus descendentes ficaram por aí também. Sim, alguns sim, porque houve a decadência, né? Principalmente o que sustentava essas grandes fazendas era o cultivo do algodão e a criação de gado. Hoje a grande dificuldade, né, de manter esse verdadeiro império. Até por questão do comércio, né? Porque para sustentar é preciso ter a renda, né? E quando não se tem uma boa administração, muitos seguiram outros rumos, né, na vida, e aí essa cultura acabou ficando mais no passado. Exatamente. Eu tinha fazendas, por exemplo, o feijão, para você ter uma ideia, tinha 40 vaqueiros, o feijão. E aqui alguns materiais das antigas fazendas, né? Tijolos que serviram para a construção das fazendas, monumentos, aqui até azulejos, né? Aqui das fazendas. Paróquia, né? Aqui de Sumé, que lembrava, né, aquele início aqui da Vila São Tomé. E aqui as fotografias, né, das fazendas que ficaram marcadas aqui na região do Cariri, fazendas antigas, né, que surgiram lá no início daqueles anos onde os fazendeiros passavam, né, em uma área onde tinha rio e se alojavam e criavam ali as comunidades. E aí as fazendas ainda hoje existentes, aqui algumas fotografias. Extra depois. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.